Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 47 a 51. Jesus viu Natanael, que ia ter com ele, e disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael disse-lhe: Donde me conheces tu? Jesus respondeu-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês, verás coisas maiores que esta. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário João 1, de 47 a 51. Santo Agostinho. Que significam estas palavras? Em quem não há dolo? Porventura estaria Natanael livre de todo pecado e, portanto, desnecessitado do médico? De modo algum. Porquanto tem necessidade dele todos quantos nasceram. Ora bem, o dolo consiste em fazer uma coisa e aparentar outra. Em que sentido, pois, não havia dolo em Natanael se era pecador? Se o era, não temia reconhecê-lo. Se, ao contrário, se dissesse justo sendo pecador, então traria dolo em seus lábios. O que o Salvador, portanto, louva em Natanael é o reconhecer-se pecador. De fato, ele não disse que não tinha pecados. Devemos entender também o que significa esta figueira. Deparamos nos evangelhos com uma figueira maldita, porque não tinha senão folhas e nem fruto. Mateus 21, Marcos 21. No começo do mundo, Adão e Eva, depois do pecado, coseram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. Gênesis 3:7. As folhas da figueira, portanto, simbolizam o pecado. Ora, Natanael demorava-se sob a figueira como a sombra da morte, e nosso Senhor parece lhe dizer: Ó Israel, não há dolo em ti, ó nação que vive da fé. Antes que a ti eu te chamasse, por meio dos meus apóstolos, quando estavas debaixo da morte, quando tu ainda não me vias, eu te vi. Recordou-se Natanael de que estava de fato sob a figueira e se apercebeu de que Jesus também estava, não fisicamente, mas por meio de sua ciência espiritual. Sabendo, porém, que achava-se só debaixo da figueira, reconheceu de Jesus a divindade. Recordemos a antiga história de Jacó. Viu em sonhos uma escada posta sobre a terra, cujo cimo tocava o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por ela, e o Senhor apoiado na escada. Gênesis 28:12. Jacó, atinando com o significado da visão, tomou a pedra que tinha posta debaixo da cabeça e derramou óleo sobre ela. Porventura, intentava fazer um ídolo? Não. Este agir é figurativo, e ele não rendeu culto algum a esta pedra. Reconheces aqui a unção e o Cristo. É esta, com efeito, a pedra que os construtores rejeitaram. E porque, por um lado, Jacó, que foi chamado Israel, viu essa escada num sonho, e por outro, Natanael, segundo o testemunho de Jesus, é um verdadeiro israelita. É de razão que o Salvador lhe mencione o sonho de Jacó. Como a dizer, aquilo que Jacó, a quem pus por nome Israel, viu em sonhos, tu testemunharás em realidade. Verás o céu aberto e os anjos de Deus a subir e descer sobre o Filho do Homem. Se desciam sobre ele, também o subiam, porque ele está a um só tempo nas alturas do céu e sobre a terra, no alto segundo sua natureza própria, embaixo entre os seus. Os bons pregadores que anunciam verdadeiramente a Cristo, esses são os anjos de Deus, que sobem e descem sobre o Filho do Homem. A exemplo de São Paulo, que subiu até o terceiro céu, 2 Coríntios 2, e que desceu a alimentar aos pequeninos com leite, 1 Coríntios 3. E Jesus diz a Natanael:
Verás coisas maiores que esta. Porque a justificação daqueles que o Senhor chamou à fé é milagre mais remontado do que o de nos divisar à sombra da morte. Que nos aproveitaria se ficássemos onde nos viu? Mas porque Natanael, de quem dá nosso Senhor tão grande testemunho, não faz parte dos 12 apóstolos? Como se vê, ele era instruído e versado na ciência da lei, razão porque o nosso Senhor o não quis admitir entre os apóstolos. Com efeito, preferiu os ignorantes para confundir a vã ciência do mundo. E querendo dobrar a cerviz aos soberbos, não buscou oradores, senão pescadores. De fato, entre os pescadores, escolheu o que haveria de converter imperadores. Cipriano foi um grande orador, mas antes dele vemos Pedro, que não era senão pescador, e por quem viriam a crer no futuro não apenas oradores, senão imperadores. Salmo 138. Eu te dou graças de todo o coração. Diante dos deuses tocarei para ti. Eu me prostrarei para teu santuário, dando graças ao teu nome, por tua lealdade e tua fidelidade, porque exaltaste tua promessa até o céu. Quando te chamei, tu me respondeste, removeste o vigor de meu alento. Senhor, os reis do mundo te deem graças, quando escutarem teus discursos. Cantem os caminhos do Senhor. Como é grande a glória do Senhor! O Senhor é sublime e dá atenção ao humilde, mas trata o soberbo à distância. Quando caminho entre perigos, tu me dás vida. Contra a fúria do inimigo, estendes a esquerda, e tua direita me salva. O Senhor me completará seus favores. Tua lealdade, Senhor, é eterna. Não abandones a obra de tuas mãos. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 138, por Luiz Alonso. O mais importante do Salmo, o versículo final, tem aplicação egrégia na vida cristã, tensa entre uma salvação concedida e uma salvação por culminar. Estamos a salvo e esperamos a salvação. O passado, à medida que vai passando, incorpora-se à nossa vida, configurando-a. O futuro definitivo arrasta-nos como força de gravidade para cima, insere já em nosso espírito em figura de esperança. Entre Cristo que veio e Cristo que há de vir, dilata-se o caminho que é Ele, o caminho que percorremos. A direção do caminho define-se pelo termo. Lemos o princípio da carta aos Filipenses 1,6. Aquele que deu princípio ao vosso bom empreendimento irá lhe dando remate até o dia de Cristo Jesus. Livro de Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, visões de sua fantasia, estando na cama. Imediatamente escreveu o que havia sonhado. Tive uma visão noturna. Os 4 ventos agitavam o oceano. 4 feras gigantescas saíam do mar, as 4 diferentes. A primeira era como um leão com asas de águia. Enquanto eu olhava, arrancaram-lhe as asas e levantaram do solo. A puseram de pé como um homem e lhe deram mente humana. A segunda era como um urso semi-erguido, com 3 costelas na boca entre os dentes. Disseram-lhe, vamos, come carne em abundância. Depois vi outras feras como um leopardo, com 4 asas de ave no lombo e 4 cabeças, e lhe deram o poder. Depois tive outra visão noturna, uma 4ª fera, terrível, espantosa, fortíssima. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais comia e triturava, e pisava as sobras com os cascos. Era diferente das feras anteriores, porque tinha 10 chifres. Olhei atentamente os chifres e vi que no meio deles saía outro chifre pequeno,
Para lhe dar lugar, arrancaram 3 dos chifres anteriores. Aquele chifre tinha olhos humanos e uma boca que proferia insolências. Durante a visão, vi que colocavam uns tronos e um ancião sentou. Sua veste era branca como neve, seus cabelos como lã limpíssima, seu trono chamas de fogo, suas rodas labaredas. Um impetuoso rio de fogo brotava diante dele. 1000 milhares o serviam, milhões estavam às suas ordens. Começou a sessão e se abriram os livros. Eu continuava olhando, atraído pelas insolências que aquele chifre proferia, até que mataram a fera, a despedaçaram e jogaram no fogo. Das outras foi tirado o poder, deixando-as vivas por uma temporada. Continuei olhando e na visão noturna notei vir nas nuvens do céu uma figura humana que se aproximou do ancião e foi apresentada diante dele. Deram-lhe poder real e domínio. Todos os povos, nações e línguas o respeitarão. Seu domínio é eterno e não passa. Seu reino não terá fim. Eu, Daniel, me senti agitado por dentro, e as visões de minha fantasia me perturbavam. Aproximei-me de um dos servidores e lhe pedi que me explicasse tudo aquilo. Ele me respondeu, explicando-me o sentido da visão. Essas 4 feras gigantescas representam 4 reinos que surgirão no mundo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão pelos séculos dos séculos. Eu quis saber o que significava a 4ª fera, diferente das outras. A fera terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, que devorava, triturava e que pisava as sobras com os cascos. O que significavam os 10 chifres de sua cabeça, e o outro chifre que saía e eliminava outros 3, que tinha olhos e uma boca que proferia insolências, e era maior que os outros. Enquanto eu continuava olhando, aquele chifre lutou contra os santos e os derrotou, até que chegou o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo, e começou o império dos santos. Depois me disse: a 4ª fera é um 4º reino que haverá na terra, diferente de todos os outros. Devorará, debulhará e triturará a terra toda. Seus 10 chifres são 10 reis que haverá naquele reino. Depois virá outro, diferente dos anteriores, e destronará 3 reis. Blasfemará contra o excelso, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar o calendário e a lei. Deixarão os santos em poder dele durante 1 ano, outro ano e outro ano e meio. Mas quando sentar para julgar, o tribunal lhe tirará o poder e será destruído e aniquilado totalmente. O poder real e o domínio sobre todos os reinos, sob o céu, serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Será um reino eterno, ao qual temerão e se submeterão todos os soberanos. Fim do relato. Eu, Daniel, perturbado com meus pensamentos, empalideci, mas guardei tudo dentro de mim. Palavra do Senhor.